Então, bora agora para a lógica de implementar a parte a lógica de negócio. Então, a gente já tem a rota. Então, se eu acessar aqui o barra create, a gente já vai para o create. Mas como é que eu adiciono, então, no acessar? Vou voltar aqui para o barra. Então, quando eu clicar no acessar desse, ele acessar... Sim, eu acho que eu vou criar um novo botão também, que seria de criar. Aqui ele está acessar, mas é acessar um usuário criado. Na verdade, eu quero ir para a tela de criação e a gente não tem nenhum botão. Então, eu vou chamar esse classe aqui também de botão. Eu vou criar um botão aqui fora, logo abaixo. Vai ser de criar. Criar um novo usuário. Também eu vou adicionar aqui uma formatação para ele. Deixa eu chamar, como é que eu vou chamar ele? Tá, botão. Assim. Então, dentro do container, está dentro do container, o botão dentro do container. Botar um display. Sim. Deixa eu display flags. Ele aplicou em todos. Então, peraí, deixa eu chamar ele ID aqui. Dá para criar um ID para ele. Assim, create button. Então, create button. Ops. Não será em todos os botões. Apenas isso. E dá uma alinhada para ficar. Então, pronto. Já tem um criar. Então, usar, ao invés de um botão, vamos usar um link. É bom que a gente já fala logo de uma nova, de um, uma nova tag que a gente utiliza de rotas, que é a parte de link. Então, vou importar aqui. Ao invés de usar o link do HTML, que seria aquele o âncora, a gente, ao invés disso, utiliza essa tag chamada link para navegar entre os... fazer a navegação. Então, from do React DOM. Do React Router DOM. Então, a gente utiliza a parte de link. Então, ao invés de um botão aqui, esse aqui vai ser um link. Não é mais botão, vai ser um link. Tirar isso aqui tudo. Button create link. Link. Vou deixar a classe dele como um botão. Ele vai ficar na formatação de um botão, mas é um link. E ao invés de botão, eu vou background não, text decoration. Só vou tirar esse underline aqui, então text decoration. Não. Pronto. Então ele ficou como se fosse um
Então não vai ser create link. Só para esse botão. Pronto. Aqui. Agora voltando. Então ele vai ser um link. E o que a gente vai passar nesse link? Então vai passar justamente aquela rota. Então aqui vai ser um link. Link para onde? O link, o parâmetro, ao invés de a gente tem um link para, que é para onde a gente quer, e passa qual é a rota. Qual o caminho que a gente está querendo acessar o create? Então vai ser na barra create. Então, quando eu clicar nesse criar, ele vai para o create. Não precisa nem ser essa anotação que eu coloquei. Pode ser com aspas normais. Então, quando eu clicar no link, ele vai criar como se fosse um botão aqui. Criar. Então, quando eu clicar aqui, ele vai para o create. Pronto. Tá aí. A mesma coisa vai ser esse botão voltar. Ele não está funcionando. Então, para voltar, eu vou criar um link. Ao invés de botão lá também. No profile. Então, o voltar vai ser também um link. Voltar. Tem que importar. Link. Perdão, link. Também profile. A gente vai importar aqui também o link. Deu erro. E aí? Ele está com o botão voltar. Eu poderia passar aqui. Para. Ele já vai funcionar. Então, se eu botar, ele volta para o barra. Se eu clicar em criar, ele vai para criar. Se eu voltar, ele volta para a barra. Mas eu vou consertar isso aqui no CSS também. Esse aqui é o CSS do botão. A gente vai querer consertar esse link do profile. Do profile, o que a gente vai fazer diferente? Eu chamei tudo isso de botão. Vou continuar chamando de botão. Deixa eu só ver aqui. Então, eu chamei ele de botão. Space between. Hover. Tirar esse ID que eu não vou precisar. Então, ele está aqui dentro. É da classe botão. Eu já falei que seria como se fosse um botão. Então, quando eu criar... já está. Então, pronto. Só foi o ID. Então, ele ficou no formato de botão também, porque eu tinha colocado a classe. Então, quando eu clicar, ele volta. Quando eu clico em criar, ele vai. Então, pronto. A gente já está acessando a parte de rotas. Criar e voltar. Dá para fazer de uma outra forma também, que é utilizando o history. Então, se eu utilizar aqui, use history. E aí, é até bom, porque nós vamos utilizar ele também em um outro contexto. Então, use history, eu tenho que criar, então, uma variável chamada history. Então, aqui dentro do profile, eu vou chamar um history. Use history. E ao invés de eu passar só o barra,
Então, o que eu vou fazer? Então, ao clicar no on-click dele, né? No on-click, eu vou chamar, então, on-click, eu vou chamar então a função de history.push history.push barra. Interessante que a gente vai usar ele também em outro lugar. Deixa eu ver, tá dando um erro. Use history, link. Vou procurar o erro aqui. É porque eu não declarei como constante. Aí, agora sim. History. Use history. React router down. Const int. Qual é o erro? Ele não está recarregando. Pronto. Então, se eu voltar, está voltando. Com a mesma funcionalidade. No entanto, a gente vai usar, pode fazer daquela forma, como eu fiz antes, né? Utilizando o link aqui. Ou fazer dessa, que é usando um clique, passa a função, e o history, a gente redireciona ele para a rota barra. Só que a gente vai usar ele também aqui em outro contexto. Então, pronto. Uma vez que eu estou aqui, que eu clicar em criar, a gente vai agora, quando a gente salvar, a gente criar, então, esse novo usuário. Então, vamos agora para a parte de lógica de negócio aqui do usuário. Então, eu tenho criar a constante. O que eu vou precisar? Primeiro, eu vou criar um usuário que eu vou chamar de init user, que é um usuário vazio, como se fosse usuário default. E a gente vai preencher os dados dele e esse init user é que vai ser passado para ser salvado. Então, ele vai ter os mesmos campos lá, no name, vai ter um e-mail, vai ter a idade, vou botar 0 como default, e empresa. Então, esse será o nosso usuário inicial, vazio. Então, ao invés de nome aqui, no input, a gente vai criar a tag value. Então, já que eu vou cadastrar um usuário. Então, aqui vai ter um value. E o que vai ter nesse valor? Esse usuário inicial. Então, se eu vou acessar direto ou se eu vou... Na verdade, esse init user, a gente vai... Não aqui. A gente... User, init user. Ok. A gente vai ter que criar, então, o nosso... Usar o user state. Que a gente já sabia. Então, user state, que a gente vai ter que criar um usuário. E inicializar ele com esse usuário vazio. Então, a gente vai usar user state. Criar, então, esse usuário. Const. Seria o user.
Para atualizar esse usuário, a gente vai usar o set user, da função que é a atualização, e inicializar esse usuário com use state, passando como usuário inicial esse init user vazio. Ele vai servir pelo seguinte: bem mais na frente a gente vai utilizar um. Se o usuário então não existe, se o usuário, por exemplo, quando eu passar o ID dele para a gente atualizar, se ele não existir, a gente utiliza então esse usuário inicial vazio. Que aí a gente pode utilizar então fazer a atualização sem para preencher os campos. Então aqui vai ser user.name. Uma vez que eu inicializei aqui com o useState, a gente já pode então começar a utilizar. A gente inicializou ele com esse usuário inicial. Então, user.name. Fazer para os outros, nos inputs. User.email, user.email, user.idade, e user.empresa. Pode observar aqui que ele já inicializou. Então, como a gente inicializou isso aqui tudo com vazio, ele está colocando vazio. Mas a idade que era 0, ele acrescentou aqui a idade 0. Então, ele já está colocando esse nosso usuário inicial. Tá. Então, quando eu preencher isso aqui, eu quero enviar então para os usuários. Então, para ser salvo. Para ser enviado, então eu vou precisar aqui no form, no onSubmit. Então, ao invés do onSubmit comum, a gente vai usar o camel case, porque a gente está usando aqui o JSX. Então, onSubmit. A gente vai usar então, vou criar essa função onSubmit, passando o nosso usuário. Ele vai dar erro ali porque a gente não criou a classe. Então, function onSubmit. Então, para a gente submeter e salvar no nosso banco, o que a gente vai fazer? Primeiro, importar, então, as características para o nosso banco, né? Vou aumentar aqui um pouco. Então, a gente vai ter que importar lá a nossa API. Então, vou importar a API por server. Então, barra services barra API. Então, a gente vai usar a nossa API. Vamos precisar da API. No submit, ele vai receber um evento. Então, aqui, quando a gente dá o submit, a gente vai pegar o evento da submissão e vamos fazer uma coisa. Por quê? Ó, se eu clicar aqui em salvar, então ele iria salvar e chamar o onSubmit. Só que o problema é que ele vai tentar recarregar a página. E a gente não quer esse comportamento. E quando eu submeter, ele tentar recarregar a página, como vocês viram aqui. A gente quer que continue como aquela transição suave, né? Sem recarregar. Então, para isso, a gente tem que parar essa parte de submissão. Então, por isso a gente utiliza add, aí o prevent default. Então, event.prevent default, ele não vai permitir mais ele fazer esse evento. Então, se fizer isso, olha, ele não recarrega novamente. E a partir disso, a gente vai salvar. Então, para a gente salvar API
o método post, né? O método post. Deixa eu ver como é que era salvar um usuário. Então, aqui. Para criar um usuário, era o /users, no método post, passando então essas informações, que era o e-mail, o nome, e-mail, idade, empresa. Aquele nosso usuário já está fazendo isso, né? Então, quando a gente popula aqui, a gente vai submeter então esse usuário, post, para o /users, passando então o que para ser salvo? O nosso usuário. Então, uma vez que ele respondeu, uma vez que ele deu tudo ok e ele salvou no banco, a gente vai pegar a resposta, que vai voltar. Vai pegar a resposta. E, se deu tudo certo, a gente volta para a tela de login, a tela inicial. Push. Seria para a ponta barra lá. Pronto. Então, quando eu submeter aqui, ele vai tentar salvar esse usuário. Se salvou, a gente retorna para a tela inicial. Só que tem um problema aqui que a gente ainda não... Quando eu ao fazer as alterações aqui, ele ainda não está adicionando as mudanças no usuário. Então, a gente vai ter que criar uma função aqui, no onChange. Então, quando eu fizer mudança aqui, eu quero fazer uma coisa. Eu vou chamar, então, a função que eu vou chamar também de onChange, e a gente vai modificar. Então, cada vez que eu modificar aqui, que eu acrescentar, ele vai adicionar esse usuário. Então, eu vou criar aqui a função onChange. Ele também vai receber o evento. Então, quando eu fizer a mudança, ele vai chamar o evento aqui. Dentro desse evento, eu vou ter um target, que é... Deixa eu só mostrar aqui. Basicamente, ele vai vir o seguinte. Ele vai vir um evento. Então, é um objeto de evento. E dentro desse evento tem um objeto target. Dentro do target é justamente o valor, seria esse name, e o valor que a gente digitou aqui, que no caso aqui está vazio por enquanto, mas quando a gente estiver modificando aqui, a gente quer que esse valor vá alterando. Então, para isso, a gente então vai criar aqui um const. Vou fazer uma desestruturação desse const aqui. Ele vai pegar então o name e o valor que vai vir. Então, do evento eu pego esse daí e vou fazer no setUsers. Então vou pegar esse valor que está sendo modificado e adicionar no nosso usuário. Só que tem um problema. Se eu não consigo acessar diretamente porque eu não sei o que vai vir nesse name. Eu posso estar atualizando aqui, por exemplo, o name do nome, mas posso também estar atualizando aqui o e-mail. E aqui o que vem, ele não está sabendo. Ele está sabendo que é do tipo e-mail. O name aqui vai ser e-mail. Mas não necessariamente ele sabe que esse evento é um e-mail. Então, para a gente fazer com que o nosso usuário saiba qual é o campo que ele vai estar atualizando, a gente precisa fazer aqui uma desestruturação e utilizar aquela notação que pega o resto. Vocês lembram? Então, é aquele 3 pontos user. Então, ele está desfazendo todos os... como se fosse quebrando o usuário nos seus atributos.
E a gente vai atualizar desse usuário. Na verdade, está um pouco errado aqui. Tem que botar o aqui. Então, o que a gente está fazendo? Tipo uma desestruturação em que eu estou pegando o resto, e o resto é o quê? Na verdade, então, é o atributo que tem esse nome. Então, se for e-mail, é e-mail. Se for idade, é idade. E a gente vai atribuir a isso daí o valor correspondente. Então, se eu estiver alterando o e-mail, ele vai pegar o atributo e-mail e vai adicionar o que eu estou alterando no e-mail. E a gente fez tipo uma desestruturação. Para a gente observar isso, vou botar aqui um console.log. Do usuário, desse usuário. Vou fazer aqui dos outros também. Ele vai ter os one change. Então, basicamente, todo mundo vai ter na mudança, vai passar isso daí. Então, one change. Então, quando eu estiver mudando o nome aqui, vou limpar. Então, quando eu estiver mudando o nome aqui, agora ele já está aceitando. Olha aqui que ele está acrescentando, Lucas. Então, se eu mudar o e-mail aqui, Lucas Sante, ele já está acrescentando e mudando. E acrescentando no nosso usuário. E populando no nosso usuário. Então, quando eu clicar no botão salvar, ele vai salvar o usuário de acordo com o que está aqui no formulário. Então, vou colocar aqui para a gente ver. Botar um nome aqui, por exemplo, Maria da Silva. E-mail maria@web. Idade 25. Empresa web. Agora, se eu clicar no salvar, ele salvou e voltou para a parte de listagem como a gente pretendia. Se a gente olhar lá no Insomnia, a gente for pegar a lista de usuários, olha lá, ele criou Maria da Silva com ID. Então, se eu quiser criar um novo usuário, eu vou aqui, digito todos os campos e clico em salvar. Então, o nosso salvar já está funcionando. E agora, como eu vou fazer então para editar? Uma coisa que eu editar é esse mesmo formulário. Ao invés de editar aqui, eu vou apenas receber um ID do usuário e com esse ID eu já preencho esse campo aqui, que seria pegar lá no banco de dados quem são essas pessoas. Então, como eu vou fazer isso? Então, primeiro, a gente vai receber, se a gente olhar aqui no arquivo de rotas, quando eu passo o caminho update e passo o ID, então eu estou dizendo já que eu estou enviando na URL o ID do usuário que eu quero modificar. Então, como é que eu recebo isso no JavaScript aqui? Então, na parte de profile. Eu chamo a parte de... Isso vai vir, então, como parâmetro. Então, ao invés de usar aqui, eu vou chamar aqui o useParams. Então, eu tenho o useParams. Então, dentro de useParams, que seriam os parâmetros que eu estou passando na minha URL, vai vir o ID, que eu sei que o nome dele é ID, porque eu passei lá como ID. Então, useParams. Com isso aqui, eu recebo o ID que vai vir da URL. Então, a partir disso, eu já começo, então, a poder trabalhar no nosso banco. A gente já iniciou aqui. Se vocês lembram, o que a gente quer? Então, quando carregar o nosso usuário, a gente inicializa ele com esse usuário vazio, caso for criação, mas se for um usuário que já existe, então a gente quer carregar esses dados do banco. Então, para isso, a gente quer carregar isso ao criar o componente. Então, a gente vai usar aquele useEffect, que a gente já tinha visto. Então, o useEffect,
eu vou fazer o quê? Eu vou receber, então, fazer uma função que, se você lembra, tinha dois parâmetros. Então, tinha uma função aqui e esse parâmetro. Use effect. Faltando uma. Não. Aqui. Use effect. Então, o que ele vai fazer? Como eu não passei nenhum parâmetro aqui nesse segundo aqui, poderia, por exemplo, se o ID for modificado, ele chama essa função que a gente está desenvolvendo. Mas, nesse caso, a gente só quer que, ao carregar o componente, ele execute e verifique se existe o ID. Então, inicialmente, eu vou voltar if ID. Se tiver o ID, então a gente vai fazer alguma coisa. Se não vier o ID na URL, como a gente, por exemplo, no create, esse ID aqui vai estar nulo. Então, quando a gente fizer o if aqui, ele já não vai entrar. Então, pronto. Se o ID estiver nulo, o que a gente vai fazer? Vai na API, utilizando o método get, que vamos recuperar esses usuários, né? Passando, então, perceba que eu estou utilizando aspas invertidas. Então, qual é o caminho? O users, se a gente olhar para pegar um usuário, vai ser no show. Então, eu passo users e o ID. Então, barra users ID. Então, barra users, barra o ID que eu estou recebendo. Como estou usando essa anotação, eu passo o ID, ele pegou o get. Então, quando eu receber a resposta disso daí, a minha resposta, o response, eu vou adicionar esse meu usuário, né? Set user. O response. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu colocar aqui só sem essa desestruturação aqui, ele vai dar um erro, porque dentro desses dados, se você lembra, quando a gente dá um get aqui, o que ele vai vir? Ele vai vir o ID, o nome, e-mail, idade e empresa. Mas no nosso usuário init user aqui, ou no nosso usuário fictício, a gente não tem ID. Você vê que a gente inicializou ele, mas esse início aqui, a gente não tem o ID dele aqui, porque a gente não precisa. Porque se vocês lembram, o ID é criado dentro do banco. Então, se eu não fizer isso aqui, ele vai dar um erro na hora de eu criar esse usuário. Então, dessa forma aqui, ele está falando, olha, ignore os campos que você não achar e preencha os que você encontrar. Que nesse caso, como vai vir do banco lá, deixa eu só mostrar. Então, dá um console.log aqui. Console.log. Se a gente pegar esse response data, vocês vão ver. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Opa. É isso. Então, ele vai carregar quando iniciar. Vou passar aqui um usuário que tem no banco. Então, a rota era create não, update. Então, se eu quiser atualizar um usuário, e nesse caso ele pegou, como eu já tinha testado aqui, ele pegou um usuário que foi da lista de nossa lista de usuários. Ele pegou esse usuário aqui, 9F. Então, quando eu passar isso aqui, ele já preencheu. Então, eu passei o update, passei o ID do usuário que eu queria, ele foi no banco, buscou essa lista de usuários e populou o nosso dataset. Porque se vocês olharem aqui no object, que eu acabei de falar, então ele veio um array, olha lá, ele veio um ID
o nome, o e-mail, a idade e a empresa. Só que aquele nosso ID, ele não tem só que esse nosso objeto user, ele não tem ID. Então, por isso que eu criei essa parte aqui. Tá. Então, ele já está populado. Se eu alterar, ele também já altera o nosso user lá. Por exemplo, se eu botar 39, ele já está fazendo a atualização. O usuário agora, ao invés de 38, vai estar com 39. Se eu mudar aqui o nome do Oliveira. Ele já está modificando, tá vendo? Está aceitando modificações. Só que se eu salvar, ele vai dar um erro, porque ele vai criar, na verdade, um novo usuário. E a gente não quer isso. A gente quer que, quando eu mandar salvar aqui, já que eu tenho o usuário criado e tem um ID, então, na verdade, eu estou querendo atualizar. Se eu fizer dessa forma aqui, ele vai criar um novo usuário, sem ter feito a lógica de negócio. Porque do jeito que a gente fez aqui, a gente só está salvando o usuário. A gente vai ter que criar, modificar esse onSubmit aqui, para aceitar também um novo usuário. Quando é que a gente quer edição. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma pequena modificação aqui. Então, a gente vai fazer uma condição. Então, se eu tenho... Eu vou chamar um método, vou chamar essa variável aqui de método, em que, se ele tem um ID, então, vai ser o método put, porque eu quero atualizar. Se não for, é porque eu quero criar um novo usuário. Então, vai ser um método post. Porque se você lembra que no Insomnia, se eu quero atualizar, é o método put. Mas se eu quero criar, é o post. Então, é isso. Então, se existe um ID, então se ele não for nulo, é porque eu estou passando um parâmetro e eu quero atualizar. Se não for um método, se não existe o ID, então ele é um método post e eu quero criar um novo usuário. Eu vou criar também, fazer uma modificação aqui para a URL ficar um pouco mais, porque a URL também, se vocês lembram, é diferente. Então, URL. Eu vou ter um ID, então a mesma coisa. Se existe o ID, então a URL é users barra passando o ID. E o método put. Agora, se não for, é só o barra users. De onde eu estou pegando isso? Daqui da URL. Então, se for só para criar um novo usuário, create users, é só barra users. Agora, se for para atualizar, eu tenho que passar o barra users e o ID do usuário. Então, é isso que está fazendo aqui. Então, a URL será, na verdade, barra users e barra users sem ID e barra users com ID. E ao invés dessa forma como eu fiz aqui, eu vou passar API barra method, que é essa variável método aqui que a gente está utilizando. Então, dependendo se existe ID, vai ser put, se não for, vai ser post. E aqui vai ser a URL. Pronto. E toda vez que ele tanto atualizar quanto se ele atualizar ou criar um novo usuário, ele volta para a parte principal. Então vamos ver aqui se deu certo. Só botar um ponto aqui, não é necessário, mas o ID, opa, tá errado. Não precisa disso aqui. ID, pronto. Vamos ver aqui. Lucas S. Oliveira. Isso que eu quero. Então, se eu salvar, ele tem que atualizar e voltar. Pronto, olha aqui, ele voltou e atualizou na nossa lista de usuário. Então, se eu acessar aqui, então falta ainda o acessar. Esqueci de fazer nas rotas. Bem lembrado. Então, bora lá para a rota de agora de usuários.
Então, quando eu clicar em acessar, eu tenho que ir para editar esse usuário. Então, vamos modificar isso aqui também. Então, vai ser a mesma coisa. Ao invés de um botão, eu vou criar um link. Dessa mesma forma aqui. Não vai mudar muita coisa, não. Mas vai ser um acessar. E ao invés... o ID. Deixa eu ver esse ID link. Pronto. Ficou a mesma coisa. Tá. Só que a rota aqui, se vocês lembram, é diferente. Eu não quero a barra create. Eu quero, então, passar para a barra... Qual foi a nossa rota? É update ID. Então, eu tenho que ter um update, a barra update, e tenho que passar o ID. E nesse caso, vai ser o nosso user.id, que é esse daqui. Então, eu tenho um usuário, eu quero acessar esse usuário. Vamos ver se agora está ok. Então, se eu clicar aqui, ele tem que ir lá para a parte de listar esse usuário. Volto. Vamos pegar um outro usuário aqui. Manuel. Acessar. Manuel. Se eu mudar aqui, Manuel 45. Salvar. Manuel 45. Pronto. A gente tem a parte de criar, voltar, acessar. Posso voltar também. Faltou agora a parte de deletar. O que a gente vai fazer para deletar? Então, vamos modificar aqui. A gente vai criar basicamente uma função em que, se eu clicar, ele vai deletar esse usuário. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer também um onClick. OnClick. Quando eu clicar aqui, eu tenho que chamar uma função. E essa função eu vou chamar aqui de handleUser. Function. HandleDelete. Que vai receber um user ID. Opa, não, ele vai receber um parâmetro, na verdade. Ele vai receber um ID aqui. A gente já está chamando a API. E o que eu quero fazer? Eu vou tentar fazer um try aqui. Se der um erro, né? Então, esse vai ser uma função do tipo async. Porque a gente vai acessar lá o API. Então, async, try, await. A gente vai esperar. Então, api.delete. Na nossa API, a gente vai chamar o método delete. Passando. Então, quando eu quero deletar, deixa eu olhar aqui, delete. Eu tenho que passar o users barra ID. Então, quando eu passo o ID, ele já faz a deleção. Então, vou usar aquela anotação de negócio invertida, porque a gente vai passar um parâmetro dentro. Então, do barra users, do banco, barra o ID, que eu estou recebendo. Então, ele vai deletar. Só que se eu deletar, vamos testar aqui. Try, vou ter que fazer um catch. Se ele der erro, vou mostrar a mensagem de erro. Erro ao deletar. Try. Tá faltando mais uma chave aqui. Está reclamando. Try. Não, esse aqui. Try. Catch. Pronto. Então, se eu tentar deletar, ele vai me chamar. Então, aqui dentro do botão,
Quando eu clicar, eu vou ter que chamar então essa função handle delete, passando o ID do usuário. ID. Então é isso. Então, se eu clicar, ele vai passar para o handle delete, o ID do usuário, ele vai tentar receber esse ID aqui, vai tentar deletar o usuário do banco. Se deletou, pronto. Vamos testar aqui. Vou deletar esse primeiro aqui, L.Oliveira. Se apertar delete. Esse é um erro também que eu cometi aqui. Ele não conseguiu deletar. Por quê? Ele está tentando chamar uma função passando o evento. Quando dá um clique, se vocês lembram aqui no profile, ele recebe um evento como função. Ele está tentando acessar esse evento. Então, na verdade, eu não quero. Eu quero que ele execute já o handle diretamente. Então, para isso, eu vou passar aqui um arrow function. Pronto. Então, se acontecer algum evento aqui, chama logo o delete. Era isso que eu quero. Opa. Eu acho que ele deletou todo no banco. Ele deletou todos os usuários do banco. Oh, meu Deus, espera aí. Deixa eu ver o que está errado aqui. Tá, lista div. Por causa desse erro, ele deletou todos os usuários no banco. Então, vamos popular aqui mais alguns usuários. Então, eu vou criar João. João. Idade. Salva. Eu vou criar um outro usuário, Maria. Maria da Silva. E-mail Maria. Idade. Bem, eu tenho os dois usuários. Então, se eu clicar, se a gente olhar aqui agora no Insomni, se eu mandar lá, agora ele vai listar esses dois que a gente clicou. Acabou de criar. Então, se eu deletar aqui, ele olhar aqui no banco, ele deletou no banco. Mas você viu que ele não apareceu aqui em Maria. Se eu recarregar essa página aqui, ele aparece. A gente não quer esse tipo de comportamento. Então, está faltando uma coisa aqui aqui. Então, é o seguinte. Quando eu então deletar, eu vou atualizar a lista de usuários. Então, eu já tenho uma lista de usuários aqui, que é o set users, né? Eu vou atualizar esse set users, pegando, então, os usuários que eu tenho, que é a lista de usuários. Vou aplicar um filtro nele. Vou filtrar. Pegar esse usuário que eu estou querendo deletar, né? Ponto .id. Pega essa... Aliás, espera que eu explique um pouco melhor. ID. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista de usuários. Então, para cada usuário que tem dentro dessa lista, ele vai ver se filtrar se esse usuário tem um ID igual ao ID que eu estou deletando. Se tiver, ele remove dessa lista. E aí, pronto. Quando a gente deletar a lista de usuários aqui, ele não vai aparecer. Eu vou salvar aqui. Ele vai recarregar. User... Users... Fiz errado aqui. É user. Então, para cada usuário, eu vou aplicar um filtro. Qual filtro? Esse aqui. Então, pronto. É tanto que ele deletou no banco. Agora ele só pegou Maria. Eu vou criar aqui José da Silva. Silva, arroba, web. Idade. Criei José. Tem Maria e José.
Eu vou deletar Maria. Pronto, só ficou José. E se a gente olhar no banco, só está José. Então, com isso, a gente completa o nosso CRUD, que foi a parte de deleção e atualização aqui também da nossa lista. Na parte de perfil, a gente viu como criar um novo e atualizar um que já existe. A gente viu a parte de navegação também com links e até com history, push, passando history. E a parte de navegação, pegar parâmetros da URL, utilizando o React Router DOM, utilizando também, para popular inicialmente, utilizando Use Effect. Então, quando ele carregar o componente, se existir o ID, ele popula esse nosso formulário. Então, se eu quiser acessar aqui. E com isso a gente conclui, então, essa parte de navegação e essa parte de compreender como é que funciona o React. Pelo menos essa parte básica de navegação, criação de perfil, navegação entre páginas e utilização de conceito de estados e algumas funções.